Caros irmãos, vamos, neste curto espaço de tempo, falarmos um pouco sobre a importância da casa de Allah subhanahu wa ta'ala, a importância do masjid e o papel que a mesquita desempenha na sociedade. Qual é o papel do masjid na reforma da sociedade? Qual é o papel do masjid? Também o papel espiritual que o masjid tem. E o que é isso de masjid, caros irmãos? Primeiro, para definirmos o masjid, vem do termo árabe, que é sajada, prostrar, colocar a testa no chão. Por isso, quando a pessoa coloca a testa no chão, diz que este fez sajda. E esta ação, este movimento, leva o nome de sujud, ou simplesmente a sajda, a prostração. E este ato, caros irmãos, de efetuar a prostração é somente, ou deve ser somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, o ato da pessoa prostrar, inclinar, colocar a sua testa no chão, essa prática deve somente ser para Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador. Nós fazemos sajda somente para Allah subhanahu wa ta'ala e constitui shirk, idolatria, uma criatura fazer sajda para uma outra criatura fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós, criaturas, somente fazemos sajda ao Criador. E masjid é o lugar onde se faz o sajda. Seja aquele lugar que todos nós combinamos que temos que fazer aqui, como uma casa como esta, ou seja, qualquer lugar onde a pessoa estiver a fazer prostração, também pode levar o nome de masjid. Por isso o Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse: وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا. A terra toda foi feita para mim como masjid. Qualquer lugar onde eu pretender fazer salat, faço. Você está na machamba, quer fazer salat? Faça lá. Está no serviço, quer fazer salat? Faça lá no serviço. Está em casa, quer fazer salat? Faça lá em casa. Então, o muçulmano faz sajda em qualquer lugar, exceto aqueles lugares que são muito poucos, que a pessoa foi proibida de fazer salat, de fazer sajda, como é o caso do cemitério, como é o caso da casa de banho, na retrete. São lugares muito poucos que nós fomos proibidos de fazer o sajda. Mas fora disso, qualquer lugar a pessoa deve e pode, neste caso, fazer salat, fazer sajda. Então,
Masjid é aquele lugar onde os muçulmanos combinaram, construíram, disseram que não, quando chega a hora de nós fazermos o salat, temos que nos encontrar aqui. Por quê? Porque nós, principalmente os homens, são obrigados a fazer os 5 salates em congregação. Então, aquele lugar que nós combinamos para nos encontrarmos 5 vezes por dia em Jamaat, cumprirmos com os 5 salates, é Masjid. Independentemente se foi construído de capim, se foi construído de alvenaria, se foi construído de qualquer instrumento, é Masjid. Foi construído de qualquer material, é Masjid. Então, hoje, alhamdulillah, precisamos de lugares como estes para que os muçulmanos se encontrem. E não só. Temos aquela congregação diária e temos aquela congregação semanal. Diária são 5 vezes por dia que os muçulmanos devem se encontrar e fazerem salat num lugar determinado, no masjid. E semanal também é uma congregação que é como esta, que é o Salatul Jumu'ah. Os muçulmanos se encontram para também adorar Allah subhanahu wa ta'ala num lugar chamado Masjid. E essas mesquitas, caros irmãos, não são somente paredes, não são somente as janelas. Masjid é o conjunto desses muçulmanos que cumprem com a sua obrigação dentro do masjid. Esse conjunto significa, se você constrói essas 4 paredes, mas mesmo assim ninguém vê, não cumprem lá o salat, não se encontram lá no Jumu'ah, não é masjid, porque não está a desempenhar o seu papel. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Quran: wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Os masajids, as mesquitas, são somente para Allah, devem ser dedicadas para Allah. Não devemos invocar dentro da casa de Allah, fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Os masajids. O papel da mesquita, caros irmãos, é muito importante. Se nós sabermos usufruir, se sabermos tirar proveito, vamos ver muitas coisas boas na nossa sociedade. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando saiu de Meca para Medina, um lugar onde minimamente havia estabilidade, havia segurança, a primeira ação que ele fez foi de erguer, constituir um masjid, uma mesquita. A primeira mesquita que ele construiu, quando chegou, foi o Masjid de Quba. Depois saiu até a Medina, onde construiu a sua mesquita, o seu masjid, que é conhecido por Masjid Nabawi, a mesquita profética, o masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Porque é no masjid onde cada um do muçulmano
identifica-se com o problema do outro. É dentro do masjid que nós vamos sentir a falta do outro. É no masjid onde nós vamos espalhar o amor, vamos espalhar a boa convivência. É no masjid onde nós vamos espalhar a solidariedade, onde vamos espalhar a segurança. É no masjid onde vamos espalhar todos os valores bons. No masjid. É aqui onde nós aprendemos a nos amarmos uns aos outros. Você na hora da Al-Fajr não viu seu irmão. Na hora de Dhuhr não viu seu irmão. Na hora da Asr já começa a ficar preocupado. Que o fulano onde está? O irmão X onde está? Você começa a procurar saber dele, acaba se apercebendo que ele tem uma preocupação, ou ele viajou, ou fez isto, e você apoia o seu irmão. No masjid. Então, o masjid tem um papel muito importante. O masjid desempenha um papel muito importante. A união é aqui, no masjid. A universalidade do Islã é aqui, no masjid, onde vamos ver o rico está ao lado do pobre, o alto está ao lado do baixinho, o claro, o escuro está ao lado do claro, tudo. Quem tem muito, quem tem pouco, todos estão no mesmo sofá, ao lado a lado, sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de etnia, sem distinção de estatuto social. Aqui invocamos somente Allah subhanahu wa ta'ala. Deixamos as nossas diferenças lá. E é aqui onde acabam as diferenças. Allah está nos a dizer que todos nós temos os mesmos direitos. Somos iguais. A única coisa que diferencia é o taqwa. Inna akramakum inda Allah atqakum. Aqui no masjid não há dizer que este sofá aqui é para os mais, o outro sofá é para não. Aqui no masjid não há dizer que esta fila é dos negros, esta fila é dos brancos. Não! Estamos todos juntos. O papel do masjid, o masjid está a nos ensinar. E o Islã é assim. Esses são os valores que devem ser espalhados na sociedade. Saímos daqui, aprendemos, vamos implementar lá fora o que aprendemos no masjid. Quando chega a hora, o mês de Ramadã, a hora de jejum, é assim mesmo também. Jejuamos todos. Não há dizer que não. O rico quebra às 17h30, o pobre vai quebrar às 17h50. Não, todos começam o jejum à mesma hora. Chegou a hora de Maghrib, todos quebram também à mesma hora. Isto é Islã, caros irmãos. O papel do masjid é o papel reformador. É aqui que nós resolvemos os nossos problemas. Então, um lugar onde se resolve problemas não deve ser lugar de problema. É aqui onde problemas acabam. Você carregava o dunya lá, entra no masjid, está só. O seu coração está ligado a Allah subhanahu wa ta'ala. Somente. Não deve ser lugar de conflitos, masjid. Por isso, alguém quando comete o que comete e quando vai no masjid, as pessoas admiram, não é isso? Parece que não vai à mesquita. Parece que não anda na mesquita. Por quê? As pessoas já sabem que quem vai ao masjid tem que ter um coração bom. Então, caros irmãos, o masjid, para além de ter esse papel espiritual, o papel social.
a mesquita. E aqui também no masjid, caros irmãos, existe uma particularidade. É que no masjid, de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse no sagrado Al-Quran, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. Somente frequenta o masjid, a mesquita, aquele que crê em Allah, aquele que tem imã em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o fato da pessoa frequentar o masjid, então, isso indica que tem algo de imã no seu coração. E esse tipo de imã a que se refere, Allah diz aquela pessoa que frequenta. E outra interpretação deste versículo, aquela pessoa que ergue, que constrói, que contribui para a edificação das mesquitas, é sinal de que este tem imã. Quer dizer, você contribuir para edificar, para construir, para erguer. E não só, você também frequentar, ser frequente no masjid, é sinal de que você... Este é tazkiya. Este é um certificado divino. Certificado que Allah está a dar. Dizer que quem faz isso, este sim acredita em mim, acredita em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, masjid é um lugar do bem, lugar do bem. É aqui onde nós temos que discutir os nossos problemas. Temos que procurar soluções dos nossos problemas. É aqui onde se edifica uma nação, a partir do masjid. Assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam edificou uma nação a partir do masjid. É lá no masjid onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam ele recebia as pessoas, dava conselhos às pessoas, recebia as delegações. É no masjid. A solução dos nossos problemas, todos os problemas espirituais, problemas sociais, problemas de segurança, problemas econômicos, é masjid. É aqui no masjid. Então, masjid é um veículo para criar reformas na sociedade. Só que nós não estamos a saber aproveitar isso. Somente aproveitamos uma parte, que é para fazermos salat, vamos, rezamos, voltamos. Mas não só isso. Não é somente isso, caros irmãos. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando fala daquelas 7 pessoas que terão a oportunidade, que terão o privilégio de serem, de se beneficiar da sombra de Allah, no dia em que não haverá sombra exceto a sombra de Allah, quer dizer, no dia de Qiyamah, no dia do julgamento, neste caso, nem todos estarão na sombra. Alguns estarão a passar mal com o sol, com a quentura, estará muito quente. O sol estará muito próximo das cabeças das criaturas. É só ver, você começa a imaginar. Está lá onde está, a milhões de quilômetros, mas está a aquecer. O reflexo aqui na Terra é bastante.
Quando aquece mais, reclamamos. O que será nesse dia, quando o sol já estiver muito perto das cabeças? Mas existirão alguns servos privilegiados por Allah. Para eles serem privilegiados por Allah, porque eles equiparam-se por umas qualidades. E dentre essas qualidades, para a pessoa merecer essa sombra de Allah, no dia em que não haverá sombra, excepto a sua sombra, Allah, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. O homem que o seu coração está ligado ao masjid. Ele gosta de frequentar o masjid, a mesquita, para aprender, para ensinar, para fazer salat, para ouvir conselhos, sentar no masjid, na casa de Allah subhanahu wa ta'ala. E as mesquitas, caros irmãos, levam um nome particular, uma particularidade que não vamos encontrar noutras casas. As mesquitas têm um nome que é Baitullah, a casa de Allah. Buyutullah, as casas de Allah subhanahu wa ta'ala. O masjid é um lugar onde um crente vai buscar a tranquilidade, vai buscar o sossego. Masjid é o lugar onde o servo vai buscar o sossego, a tranquilidade. É aqui, no masjid. Por isso, caros irmãos, as mesquitas, os masajids devem ser dados o seu respectivo valor. As mesquitas, os masajids devem ser respeitados, porque são casas de Allah subhanahu wa ta'ala. É aqui. Um crente no masjid deve se sentir como um peixe na água. Um crente dentro do masjid deve se sentir como um peixe dentro da água, está à vontade. Não sentir-se como um pássaro quando está dentro de uma gaiola. Um crente no masjid não deve ser como um passarinho dentro de uma gaiola. Qual é o comportamento de um passarinho dentro de uma gaiola? Ele salta aqui, salta ali, quer dizer, procura uma oportunidade para sair. Se você lhe dá uma oportunidade, ele logo voa, sai. Um crente dentro do masjid deve ser como um peixe dentro da água, está à vontade. Quando sai fora do masjid, ele não está no seu habitat, não se sente confortável. É que nem peixe quando sai fora. Como é que respira mal? Porque está a perder, não está dentro do seu habitat. Logo morre, perde oxigênio. Então, caros irmãos, o papel do masjid é esse. É aqui no masjid, onde nós temos que definir as políticas de desenvolvimento para desenvolvermos o nosso país, para desenvolvermos o nosso imã, em primeiro lugar, a nossa fé. Desenvolvermos a nossa fé. Desenvolvermos o nosso país, a nossa comunidade, a nossa sociedade. Há muita criminalidade, mas ao mesmo tempo temos mesquitas. O que está a falhar? O que está a falhar? É aqui onde nós temos que discutir esses problemas. Por
Por que a juventude hoje não está a seguir aquele caminho que tinha que seguir? Por que a juventude está a se desviar? É aqui no masjid onde nós temos que discutir esses. Por que os nossos idosos, os nossos mais velhos, não são respeitados? É aqui onde nós temos que discutir e temos solução. A solução vamos encontrar dentro do masjid, porque a mesquita tem esse papel. Criar soluções palpáveis e dar à comunidade, dar à sociedade. Assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez. Assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez. Então, caros irmãos, o masjid é este. E o masjid somos nós. Nós é que fazemos o masjid. Nós é que desempenhamos o papel do masjid. E vamos dar continuidade depois de uma breve pausa. Aquulu ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Caros irmãos, dando continuidade com o nosso tema sobre o papel do masjid na sociedade, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Aquela pessoa que erguer, edificar um masjid, uma mesquita, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Essa pessoa terá um prêmio por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é esse prêmio? Allah irá construir um palácio para essa pessoa no Jannah. Então, essas são recompensas. E o masjid, sem dúvidas, são casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas essas casas de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah confiou a nós para tomarmos conta, para cuidarmos dessas casas. E aquela pessoa que cuida dessas casas de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar essa pessoa. Cuidar como? O edifício em si precisa dos cuidados. Temos janelas, temos energia, temos vidros, temos a tinta. Este cuidado todo que nós tivermos, e a responsabilidade é de todos nós. Claro que numa mesquita, quando se diz que a responsabilidade é de todos nós para cuidarmos, mas existem regras, existe uma direção, existe alguém que vela por esta direção, que dirige esta direção. Então precisamos de respeitar esses princípios, caros irmãos. Este é o primeiro tipo de cuidar, o masjid. Do mesmo jeito que nós cuidamos das nossas casas, varremos as nossas casas, limpamos as nossas casas. Se limpamos as nossas casas e a casa de Allah não precisa de limpeza, porque é que nós é que frequentamos nessas casas de Allah subhanahu wa ta'ala. E
Outro tipo de cuidados que nós temos que ter para as casas de Allah, não admitir que dentro da casa de Allah se faça algo contra aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou. Disse, ou em outras palavras, não admitir ou não permitir que se faça algo contrário àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer. Evitar shirk, evitar bid'ah, evitar tudo aquilo que o Islã proibiu. Isto também faz parte de cuidar a casa de Allah. Porque não vamos admitir dentro da casa de Allah que se faça um bid'ah, por exemplo, uma inovação. A pessoa não deve admitir que dentro da casa de Allah se faça shirk. Você não pode admitir. Então, o cuidar da casa de Allah é abrangente. A pessoa deve fazer o que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez e evitar o que o Nabi sallallahu alaihi wasallam não fez. É isso. Então, cuidarmos de todos esses aspectos. Temos que levar em conta todos esses aspectos. Não desrespeitarmos a casa de Allah. Não desvalorizarmos a casa de Allah. Não fazermos barulho dentro da casa de Allah. Temos que respeitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, o masjid tem esse papel, tem essa função. Este é o masjid. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que faça deste masjid, desta casa de Allah, de um farol que vai iluminar a comunidade deste bairro, os residentes deste bairro. Faça com que este masjid seja um lugar de formação espiritual, onde todos nós vamos carregar o nosso imã, e que faça deste masjid um lugar onde vai se aprender o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que Allah subhanahu wa ta'ala retire deste masjid todo aquele que a sua intenção é criar inimizade. Retire deste masjid, afaste deste masjid todo aquele que quer criar desunião dentro dos muçulmanos, dentro dos moçambicanos. Afaste deste masjid aquele que quer trazer rancor contra os nossos irmãos muçulmanos e não só contra os nossos irmãos moçambicanos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça-nos dentre aqueles que quando ouvem, acatam e cumprem com o melhor que ouviram. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que recompense com o Jannat a todos aqueles que direto e indiretamente contribuíram com alguma coisa para a edificação deste masjid. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.